aí, galera! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alexialete, caso você não me conheça, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Continuando aí a sequência de vídeos falando sobre a vida do Michael Jackson, nos preparando para o lançamento do filme biográfico do cantor, intitulado Michael, que vai sair dia 25 de abril desse ano. No vídeo passado, nós falamos sobre a parceria da Disney com o Michael Jackson e o lançamento do filme Captain EO, e também sobre o lançamento do álbum Bad. Agora vamos para 1988, quando Michael Jackson lançou seu livro autobiográfico intitulado Moonwalk. Como eu falei, esse livro foi lançado em 1988. Em 2009, quando Michael morreu, o livro foi relançado novamente e a versão em português desse livro saiu em 2022 pela editora Estética Torta. Inclusive, se você quiser comprar esse livro, lá no site da editora ainda tem essa versão em português para você comprar. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo, eu mostrar aí na tela, vocês pesquisem aí para comprar. Eu também quero muito comprar, não tenho o livro, então vou atrás. Nesse livro, o Michael fala sobre tudo que ele passou desde os Jackson 5 até o lançamento do álbum Bad. Alguns dos assuntos comentados pelo Michael nesse livro inclui alguns relacionamentos amorosos, o relacionamento conturbado que o Michael tinha com o pai dele, né? A questão toda do tratamento rígido com a qual ele cresceu e também sobre o seu relacionamento com outros familiares, né? Com a mãe, com os irmãos, enfim. Michael é o maior nome da música. O Michael, ele já tinha recebido alguns títulos com Captain EO, sendo uma das maiores atrações de parque, que revolucionou ali as atrações de parque na época. E agora Michael era um escritor também, porque esse livro estreou em primeiro lugar nas listas de best-sellers dos jornais The Times e Los Angeles Times. Na primeira semana, ele alcançou o segundo lugar na lista de best-sellers do The New York Times e alcançou o primeiro lugar na semana seguinte. O livro vendeu cerca de 450 mil cópias em 14 países. Como sempre, né? Como sempre, todo vídeo eu falo Michael Jackson sendo Michael Jackson, tudo que ele faz dá certo. Não contente com uma atração de parque e com um livro nas posições boas nos best-sellers, o cara também lançou um filme no final de 1988. O filme, intitulado Moonwalker, é um musical de fantasia científica estrelado pelo próprio Michael Jackson e que contém várias cenas de videoclipes musicais do cantor. Esse filme, ele tem uma estrutura diferente. Ao invés dele ser produzido cronologicamente, igual é um filme padrão, ele foi feito com a narrativa antológica. Uma narrativa antológica significa que o filme foi produzido através de curtas-metragens, todos do mesmo tema, que nesse caso o tema era o próprio Michael Jackson. O filme é dividido entre diferentes fases da vida do cantor e foi baseado na visão dele de como os fãs tinham aquela idolatria em cima da persona, do ídolo que ele era, ao invés de escutarem as mensagens que ele passava por trás das músicas. Então esse filme tinha toda uma ideia meio crítica, meio observação, meio análise de como as coisas funcionavam. Só que Michael é Michael e muitas das coisas que o Michael fazia eram meio estranhas e esse filme ele é um pouco confuso, mas pra quem é fã do Michael Jackson é bem legal. Eu particularmente cresci vendo esse filme e eu gosto muito dele, mesmo sendo bem maluquice. Bom, como eu falei, o filme ele é uma sequência de curtas-metragens, certo? Vou explicar para vocês mais ou menos como que é esse filme, quais são os curta-metragens, enfim, que acontecem no filme, caso você não tenha assistido. O primeiro curta-metragem é uma performance ao vivo da música Man in the Mirror, realizada na turnê de Bad na Europa.
Ao mesmo tempo, enquanto tá passando essas imagens da performance ao vivo, também é mostrado clipes de crianças da África e algumas personalidades históricas como Martin Luther King, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, entre outras. Em seguida, vem um curta biográfico sobre o Michael, mostrando ali desde os primeiros anos do Jackson's 5 até a Bad World Tour, sendo que só nessa cena, só nesse pedaço do filme, aparecem trechos de pelo menos 21 músicas do Michael Jackson. Depois de todo esse trecho do curta-metragem contando ali mais ou menos a história do cantor até esse momento, nós temos uma virada ali de chave entre a primeira parte do filme para a próxima, e agora vem uma cena um pouco mais diferente, um curta-metragem um pouco mais elaborado, não é tanta edição de coisas já existentes, é uma cena criada para o filme. Nesse terceiro curta-metragem é uma paródia da música, do videoclipe de Bad. Nessa paródia, crianças fazem os papéis dos dançarinos e do Michael ali na cena. Aquele videoclipe de Bad é ele versão criança. O ator mirim que interpretou o Michael Jackson nesse filme foi o Brandon Kinchin Adams. Ele também aparece em Smooth Criminal, que é um dos curtas-metragens mais pro final do filme. Além dele, 3 sobrinhos do Michael também fizeram parte dessa cena. São Jermaine Jackson Jr., que é o filho do Jermaine, e o TJ ou TJ Jackson e o Terry Jackson, que são filhos do Tito Jackson. Esse curta-metragem termina com o Michael criança saindo do estúdio, e quando ele tá fora, quando aparece ele saindo do estúdio, ele já virou o Michael adulto de novo, Michael normal. E assim começa o próximo curta-metragem do filme. Essa continuação traz uma representação direta da idolatria e da perseguição que os fãs e os jornalistas, os paparazzis, tinham com o Michael. Toda esse curta-metragem, ele é produzido de uma forma cômica. Ele é produzido para ficar engraçado, para ficar divertido. Porém, mesmo assim, esse curta-metragem serve para expressar o medo que esses grandes ídolos sentem com essa exposição e também o sentimento intenso dos fãs, a forma como eles têm que lidar com esse tipo de situação. Era mais ou menos isso que queria expressar aquela cena. Aí, durante essa cena, o Michael ele vai fugindo dessas pessoas, né? E durante essa fuga, ele vai se transformando em outras celebridades. As celebridades representadas nessa cena são o Sylvester Stallone, a Tina Turner e o Pee Wee Herman. Além disso, o Michael se veste com a fantasia do coelho Spike, que é uma das figuras mais icônicas relacionadas ao cantor. Depois desse filme, foi o maior sucesso. Muita gente falava do Spike. Na minha opinião, eu assisti isso quando era criança e a cena do Spike era a minha preferida e eu era viciada em ver a dança dele com o Spike. Eu gosto muito desse coelho e muita gente gostava também por ser ali uma persona do Michael Jackson, vamos dizer assim. Como eu falei, o Michael estava vestido de Spike e aí, do nada, o Spike vira uma criatura real, tá? O Michael e o Spike, eles dançam juntos e o Michael é multado por dançar na rua, porque é proibido dançar na rua, e ele foi multado por dançar na rua. Mas enfim, maluquices. Spike, he was just here. I need your autograph right here. Em seguida, entra no quinto curta-metragem, que é o videoclipe da música Leave Me Alone, onde o Michael fala sobre a encheção de saco, né? Sobre o foco das grandes mídias noticiando muitas coisas sobre a vida do Michael Jackson, muitas delas sendo falsas. Essa cena é bem legal porque se você for parar para prestar atenção e notar bem, você vai ver um monte de jornal e coisas falando notícias falsas do Michael. O Michael ele chega a dançar com o Homem-Elefante, tem a notícia de que o Michael teria comprado os ossos do Homem-Elefante. Aí tem uma cena que o Michael está dançando ao lado do esqueleto do Homem-Elefante, eles estão dançando junto. Então, tipo assim, tem umas coisas bem
bem nessa vibe, nessa cena, bem irônica, sabe? Bem pra zoar mesmo. E essa era a intenção do Michael, era atacar essa galera que fica fazendo essas... chamam ele de esquisito, fica fazendo essas notícias esquisitas de graça em cima dele. Era tipo isso. Nessa cena, o Michael entra em uma espécie de parque de diversão, ou circo, ou uma mistura disso, não sei muito bem. E ele anda em algo que é tipo uma montanha-russa, enquanto vai aparecendo muitas coisas esquisitas, inclusive cachorros de terno, que no caso são a representação dos jornalistas, dos paparazzis, desse povo fofoqueiro. Todas as coisas esquisitas e estranhas que aparecem representam, como eu falei, as notícias falsas e essas coisas malucas que falavam do Michael. Além do Homem-Elefante também aparece o chimpanzé Bubbles. No final desse curta-metragem mostra que esse parque de diversão estava construído em cima de um corpo do Michael Jackson versão gigante, e no final esse corpo ele levanta e sai quebrando tudo, desmontando tudo, como se dissesse: chega, eu cansei dessa palhaçada toda, entendeu? Tipo isso aí. Terminando essa cena, nós vamos para Smooth Criminal. E aí nós vamos para um filme novamente. E agora sim parece que entramos em um filme cronológico, ok? Nessa sessão nós temos uma história envolvendo 3 crianças, o Michael se transformando em automóvel, em robô e em uma nave espacial. E temos também um traficante de drogas que persegue o Michael e as crianças durante o curta-metragem inteiro. Esse é o curta-metragem mais conhecido, é o mais memorável para quem é criança e assistiu esse filme na época, né, dos anos 2000, por ter uma cronologia de filme mesmo. Acho que é por isso que foi o mais memorável. Eu particularmente assisti muito quando eu era criança. Quando eu fui rever de novo a primeira vez foi esse ano, então agora com 23, 22 anos, eu não sei quantos anos eu tô, gente. Ih, sei lá, me perdi agora. 20 e poucos anos eu fui reassistir de novo agora. Eu descobri que eu não sabia de nada do filme, que eu só lembrava do Spike, do coelho, e de Smooth Criminal. Eu achei que o filme inteiro era a história de Smooth Criminal, mas não é. Mas eu achei que era, pra você ver como é o mais memorável. O último curta, inclusive, é uma sequência de Smooth Criminal, é uma continuação. No final do curta do Smooth Criminal, o Michael vai embora. E aí as crianças ficam desoladas e tristes e depressivas e chorando que o Michael foi embora. E aí, nesse último curta, o Michael volta e leva essas crianças para um backstage do show dele. No show, o Michael canta a música Come Together, dos Beatles, e aí o show encerra, e o filme também, e acabou. Esse filme foi lançado nos cinemas na Europa e na América do Sul, mas não foi lançado nos Estados Unidos porque a Warner Bros. Cancelou. Aí, em 1989, né, no ano seguinte, ele foi lançado em versão home video para vender nos Estados Unidos e no Canadá. Durante 3 meses ele vendeu mais de 800 mil cópias e recebeu uma certificação pela RIAA, que é a associação responsável pelos discos de ouro, platina e diamante. Inclusive, o filme no Reino Unido foi certificado 9 vezes com disco de platina. Além disso, o filme lançado em VHS permaneceu em primeiro lugar das paradas de vídeo da Billboard por 22 semanas. Ele também ganhou outras versões em Laserdisc, DVD e Blu-ray e chegou a ser transmitido na TV aqui no Brasil em 1994 no canal SBT, que se manteve transmitindo o filme geralmente como especial de fim de ano até os anos 2000. O SBT inclusive chegou a retransmitir o filme em 2009 quando o cantor faleceu, né? Os críticos de cinema, em parte, gostaram, já a outra parte não gostou tanto, porque tem muita coisa misturada, é muita informação, não tem cronologia, e aí ele foi meio taxado como pouco profissional. Meio que esses críticos que não gostaram diziam que esse filme não poderia se encaixar em uma cinematografia, e sim
um compilado de videoclipes musicais. Depois do filme, aquele videoclipe de Leave Me Alone, aquela cena do parque de diversão, das coisas estranhas, dos cachorros de terno, blá 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 blá, essa cena que virou videoclipe oficial do Leave Me Alone, ganhou um Grammy de melhor videoclipe ou curta-metragem musical e também ganhou um Cannes Gold Lion de melhores efeitos especiais, sendo a única música do álbum Bad a ganhar prêmios grandes. A entrega desse Grammy pro Michael foi meio considerado pelas pessoas como uma forçação de barra do Grammy em pedir desculpa de alguma forma ao Michael por conta do que aconteceu na edição anterior. Eu falei no vídeo anterior, se você não viu, você não sabe, mas eu falei no vídeo anterior. Com o lançamento do álbum Bad, o Michael recebeu algumas indicações no Grammy e não ganhou nenhuma, mesmo o álbum sendo o melhor e o mais marcante do ano. E para muitas pessoas, e para o próprio Michael também, eles acharam que o Grammy fez isso como uma forma de preconceito com o Michael por conta das notícias que estavam saindo sobre ele na época e por conta da sua mudança da cor de pele, porque existiu uma grande mudança entre o último álbum do Michael e o Bad. O último tinha sido Thriller e o novo tinha sido Bad. A diferença física do cantor em uma e na outra era bem grande, e aí o Michael e os fãs consideraram que o Grammy teria sido preconceituoso e racista de alguma forma com o Michael Jackson quando não entregaram nenhum prêmio para ele. E aí dessa vez eles entregaram o prêmio de Leave Me Alone no ano seguinte, né, em 1989, e aí a galera meio que considerou que isso aí era o Grammy tentando deixar de lado que ele tinha feito merda na edição anterior. O filme Moonwalker também ganhou um jogo de computador produzido pela US Gold. Em seguida, também ganhou um jogo de videogame no estilo fliperama, desenvolvido agora pela SEGA junto com o Michael. O Michael ajudou a desenvolver esse, e essa versão, inclusive, é considerada a melhor no quesito visual. O jogo também foi desenvolvido para Mega Drive e Master System, sendo a Mega Drive a versão mais conhecida e mais famosa. Caso você nunca tenha visto, o jogo se chama Michael Jackson Moonwalker. Cada jogo é inspirado em videoclipes do Michael, utilizando tanto o cenário quanto as músicas originais. O jogo é baseado em combate, seguindo sequências de fases, né? E a lore do jogo basicamente é: você é o Michael Jackson, você tem que salvar as crianças e bater, chutar, acabar com os inimigos, usando passos de dança das músicas Smooth Criminal, Beat It e Billie Jean. O Bubbles, o chimpanzé do Michael Jackson, também foi incluído no jogo. Durante o jogo você tem que ficar encontrando as criancinhas, né? E aí o Michael decidiu encaixar o Bubbles, foi ideia do Michael, foi o Michael que quis encaixar o Bubbles no design do jogo. E o Bubbles, ele aparece como uma ajuda. Quando você completar, né, achar todas as crianças, bater nos inimigos, aparece o Bubbles lá pra te guiar, com a setinha com a mãozinha, pra te mostrar o caminho até o último boss. Eu joguei muito esse jogo quando eu era criança, muito, tipo, muito mesmo. E é bem divertido, é bem legal. Pra quem é fã do Michael, isso foi uma das maiores sacadas. Foi um jogo bem desenvolvido, bem legal pra jogar. Agora, uma curiosidade aqui aleatória. O filme Moonwalker também ganhou uma versão em quadrinhos, lançada em 1989, chamada Moonwalker 3D, pela Blackthorn Publishing. O problema é que essa Blackthorn Publishing não se preocupou em pedir autorização para realizar esse tipo de coisa. É uma coisa que você precisa pedir uma autorização. E aí eles tiveram que pagar uma taxa enorme de licenciamento por conta do filme. E o problema é que a história em quadrinhos foi um fracasso de vendas, ninguém comprou, e aí eles acabaram encerrando as atividades em 1990, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada pra fazer da vida por conta desse problema aí. Ainda em 1989, o Michael comprou o icônico rancho na Califórnia, que ganhou o nome de Neverland.
e ficou conhecida até hoje como a residência do Michael Jackson. Ele morou no rancho por 17 anos procurando privacidade e isolamento, o que não deu certo porque ele construiu um zoológico e um parque de diversão e decidiu chamar um bando de crianças para ficar se divertindo lá dentro. Como que quer privacidade desse jeito, né? Obviamente que essa movimentação toda envolvendo a casa do Michael Jackson só chamou mais atenção ainda do público e das mídias, né? E todo mundo continuou ali só procurando mais notícias esquisitas para publicar sobre o cantor. No começo de 1990, o Michael assinou um contrato bilionário com a Sony Music que asseguraria a permanência do cantor lá dentro por mais 15 anos. No período de 15 anos, o Michael deveria lançar 6 álbuns e receber milhões e milhões e milhões de dólares por cada um deles, sendo consagrado como o artista mais bem pago da indústria musical pelo livro dos recordes. E aqui que começa a deslanchar tudo. É aqui que começa o problema. Sony Music, 1990, entramos aí numa fase sombria da vida do Michael Jackson que nós vamos falar nos próximos vídeos, porque esse aqui já acabou. Mas, se você gostou, eu peço muito que você hype esse vídeo, é muito importante para me ajudar a alcançar mais pessoas, tá? E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante para você receber sempre que eu postar vídeo novo. Segue nas redes sociais, estão todas lá embaixo na descrição. Vai assistir os outros vídeos do Michael, caso você não tenha assistido, porque senão não faz sentido nenhum você estar aqui nesse vídeo. E é isso, um beijão e até a próxima.